Será que o seu tripé está de pé ou está bambo? Muito bom dia, meus queridos incomparáveis! E aí, tudo bem com você? Olha só, hoje eu trago uma novidade nos nossos chás devocionais. Vamos mudar um pouquinho a nossa dinâmica. É porque eu vou trazer algo muito especial para vocês. Durante a minha jornada de vida, o Espírito Santo me inspirou a um projeto, né? Que foi um projeto que nasceu de dores, de diagnósticos, de burnout, porque o meu tripé estava bambo, muito bambo. E eu não estava me sustentando tão bem. Até que o Espírito Santo começou a me inspirar em um projeto, que é um projeto que foi claro para mim que eu preciso aplicar isso em tudo que eu fizer, então na minha vida pessoal, no meu trabalho, no meu propósito, trazer aqui para vocês, que se chama Tríade do Sucesso de Propósito. O que consiste esse projeto? Em primeiro ponto, nós somos um ser trino, né? O que isso quer dizer? Somos compostos aí por corpo, mente e o nosso espírito, né? Que é a nossa alma. Então, pensa em um tripé. Quando você coloca um tripé, ele precisa estar em equilíbrio, né? Então, nós temos o pezinho do corpo, o pezinho da mente e o pezinho do espírito. Se algum desses pezinhos está em desequilíbrio, você não consegue se sustentar, você não para em pé, né? Então, o nosso corpo físico, ele precisa ser muito bem nutrido, o nosso espírito também bem alimentado para fortalecer a nossa mente. E a nossa mente também precisa de muitos cuidados, né? A nossa saúde mental. Quando eu enfrentei o burnout, eu percebi que o meu tripé, ele estava praticamente sem a perninha ali do cuidado do corpo. O da mente também estava muito ruim. E por mais que eu fizesse os meus devocionais todos os dias, eu poderia estar numa fé passiva, porque eu não estava honrando o meu templo. Não estava honrando, né, o templo do Espírito. Eu não estava honrando a minha vida, eu não estava honrando o propósito maior, né? Que é a minha saúde, que é a minha vida, porque sem a minha saúde, sem a saúde do corpo, o que eu poderia fazer? Para onde eu iria, não é mesmo? E o que quer dizer tríade do sucesso de propósito? Aqui eu falo que tudo é de propósito, tudo é intencional. Nós precisamos trabalhar mais com o essencial e o intencional. Fazer de propósito. Então, todas as escolhas que você faz durante o seu dia, durante a sua vida, são uma semente do teu futuro. Então, nós precisamos escolher de propósito, escolher intencionalmente e escolher essencialmente aquilo que realmente é importante, aquilo que realmente faz parte da construção da nossa visão, dos sonhos que Deus tem para nós, dos sonhos que tem no nosso coração, aquilo que faz parte do lugar onde desejamos chegar, do lugar onde estamos visualizando, daquele tempo, né? Daquela linha do tempo, né, que nós estamos visualizando ali, digamos, no futuro. E para isso, precisamos nutrir de propósito essa tríade do corpo, da mente e do espírito, através de hábitos e consistência para que criemos uma raiz forte, profunda, para que criemos uma árvore resiliente, né? Para que isso fique bem fixo. Então, todos os dias nós nutrimos esse ser trino que somos, corpo, mente e espírito. Cada área dessa, cada campo desse que compõe o nosso ser precisa ser nutrido e nada deve ser negligenciado, porque senão o tripé não se sustenta e não para de pé.
Então, o que vai acontecer nos nossos chás devocionais? Que o devocional é a parte da nutrição do nosso espírito, mas o que eu estava sentindo? Eu estava sentindo que estava faltando um pouco da própria tríade dentro do devocional. Então, eu trouxe os conceitos da tríade para o devocional, para que possamos, dentro da nossa estrutura do devocional, nutrir corpo, mente e espírito de propósito, ou seja, com ações práticas para isso. Então, eu vou literalmente, além de ativar o seu propósito, eu vou ajudar você a mover ações intencionais, ações de propósito para nutrir o seu corpo, sua mente, seu espírito diariamente. Ai, que delícia! Isso é muito bom. Por quê? Porque você vai sentir diferença. E existem aqui, dentro dos nossos devocionais, algumas ações, né? A ação prática para colocar você em movimento, que você pode sim aderir como um hábito. Um hábito, e pode ser um hábito semanal, um hábito mensal, um hábito diário, enfim, aquilo que você definir. E construindo esses bons hábitos, esses bons pensamentos e fortalecendo cada vez mais o seu tripé e as raízes, né, da sua árvore que você está nutrindo. A tríade do sucesso de propósito, eu gosto de visualizar bem uma árvore, porque é bem isso que nós estamos fazendo. Nós estamos semeando as nossas escolhas, nutrindo a nossa árvore diariamente para criar raízes fortes e profundas, né? Que simboliza também esse tripé bem sustentado, um tronco bem robusto, folhas verdes e vívidas para florescer, para que possamos ser vistos por outras pessoas, inspirando e influenciando outras pessoas através dos exemplos da vida que nós estamos dando e, enfim, darmos frutos e frutos em abundância para nutrir, para transbordar na vida de outras pessoas que também vão semear para elas e nutrir a tríade delas e também florescer e também frutificar e, enfim, isso se torna uma corrente maravilhosa, abençoada e que transforma a vida de milhares e milhares de pessoas. Então, às vezes você pode pensar, eu não tô conseguindo inspirar ninguém com aquilo que eu faço, mas você não sabe. Muitas pessoas podem estar te observando, sendo influenciadas pelas suas atitudes, pelas suas ações. Então, continue fazendo boas ações, porque você está sendo visto. E quando você nutre a sua tríade de propósito, né, para conquistar esse sucesso, para conquistar isso que você deseja, essa prosperidade, essa abundância diária na sua vida, outras pessoas estão visualizando isso e se inspirando em você, vendo você resiliente, uma árvore forte que aguenta os ventos, as tempestades, que dá flores lindas e frutos nutritivos que também alimentam, né, outras vidas. É muito isso o que eu faço dentro do meu propósito, não só com a tríade, mas também através do meu trabalho, né, de auxiliar pessoas aqui no digital que trabalham com essas áreas, com esses campos da tríade, sendo corpo, mente ou espírito. Então, podem ser nutricionistas, podem ser médicos, podem ser principalmente terapeutas e psicólogos que eu amo atender, que nutrem, né, corpo, mente, espírito das pessoas. Isso é um negócio com propósito, é o que eu defino como um negócio com propósito. Você transforma a vida de alguém, então isso acontece também no seu negócio. Você também é muito bem visto e você produz frutos em abundância para transformar a vida de outras pessoas. Então, tudo isso começa na nossa tríade, né? Porque nós precisamos nos cuidar primeiro e para poder sustentar ali o nosso negócio.
Então vamos ao nosso devocional de hoje. Depois dessa introdução um pouquinho mais longa, o nosso devocional hoje vai ser mais longo porque eu trouxe essa novidade para vocês. Hoje o nosso tema é um tema que assola boa parte da população. Tem livros que falam que é o mal do século, que é a ansiedade. É aquele pensamento excessivo, medo do futuro. Você fica pensando muito no futuro, você cria inúmeros cenários. E, infelizmente, o nosso cérebro tende a criar a maioria desses cenários negativos, catastróficos, né? Ele acaba pendendo para isso. Se a gente não faz uma boa nutrição da nossa tríade, ele acaba tendo esse hábito de levar, né, mais para o negativo do que para o positivo. Então, o nosso tema de hoje é a desmaterialização da ansiedade, trocando a mente catastrófica pela presença inabalável do espírito. Uma das coisas que eu quero trazer a respeito da ansiedade é o seguinte: a ansiedade, ela rouba o nosso presente da presença. O que isso quer dizer? Hoje, para mim, quando as pessoas falam de prosperidade, de riqueza e tudo mais, ser rico, eu não coloco somente o dinheiro nessa conta. Principalmente nós que somos empreendedores. As empreendedoras, os empreendedores vão saber muito bem o que eu estou falando, tá? Quem tá aí no início, quem tá sozinho, quem ainda não tem equipe, vai entender muito bem o que eu estou falando. E até mesmo quem tem equipe. O que eu coloco na conta de ser rico e próspero, além do dinheiro, né, que é esse fluxo, essa energia que nós temos, que é o dinheiro, é o tempo e a paz de espírito. O tempo e a paz de espírito compõem a nossa prosperidade, a nossa riqueza. Porque se você está com pensamentos que ficam ruminando a ansiedade, você tá sempre acelerado, você tá sempre atrasado, você tá sempre fazendo, você não tá focando no essencial, você está sendo roubado dessa riqueza de tempo. Tempo esse que você poderia estar nutrindo o seu corpo, né, na sua tríade, fazendo um exercício físico, tendo presença plena com as pessoas que você ama, mas você acaba entrando em uma roda de hamster acelerado. Ser rico também, e muito mais do que dinheiro, é ter tempo. Não adianta nada você fazer milhões, você tá com a sua saúde ruim, você não ter tempo para as pessoas que você ama, você não ter tempo de desfrutar, você só trabalhar, visando dinheiro e não visando uma das suas maiores riquezas dessa vida que nós estamos encarnados aqui, que é o tempo e a paz de espírito. Reflete um pouco nisso. Faz muito sentido o que eu tô falando aqui. Porque eu vejo pessoas que de tanto focar no dinheiro, de tanto focar em fazer essa riqueza material, essa riqueza do dinheiro, perde muito tempo, perde o crescimento dos filhos, perde datas importantes com o cônjuge, com a família, fica ali enfurnado naquela questão do fazer, preciso. E na hora que vê, só vai poder aproveitar o tempo, só vai poder aproveitar quando for se aposentar. Para mim isso não existe. Para mim isso não é ter uma vida equilibrada, isso não é ter uma vida rica. Então, reordene suas prioridades. De verdade, reordene suas prioridades. E pensa se ao invés de abundância na vida, você não está focando numa ganância, tá? Existe você ser ambiciosa de uma maneira positiva e existe você ser gananciosa. Isso é algo extremamente importante que nós precisamos pontuar aqui antes de qualquer coisa. Riqueza é ter tempo e paz de espírito. Bom, vamos ao nosso conhecimento da palavra, nutrindo aqui o nosso espírito e também a nossa mente. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal.
Mateus 6:34. Esse versículo é o antídoto mais poderoso contra a ansiedade, que é o excesso de futuro na mente. Para o empreendedor, a ansiedade se manifesta como o medo do amanhã, a preocupação com o e se catastrófico do negócio ou da vida, ou a corrida para prever o futuro. A mente catastrófica cria cenários que não existem. Cenários que não existem, repito aqui, tá? Paralisando a ação presente que nós falamos. A palavra, porém, nos convida a fazer uma troca radical. Viver na suficiência do hoje. Ao entregarmos o amanhã a Deus, desmaterializamos a força da ansiedade. O propósito é vivido em porções diárias e não em pacote de anos. A mesma coisa da nutrição da nossa tríade. Isso aqui de porção diária me pega de um jeito, e é de um jeito muito bom. Eu vou explicar para você aqui também, para você entender o poder da nutrição diária da nossa tríade e da nutrição diária de qualquer coisa que você quiser fazer. Lembra do nosso inegociável que eu falo em praticamente todos os chás, que são 5, 10, 15 minutos do seu principal objetivo, aquela ação que vai levar você para o seu principal objetivo? A porção diária ela é extremamente importante. Eu vou continuar usando a nossa analogia da árvore, do plantio, que é muito maravilhosa para a tríade, para você entender o que eu tô falando. Você semeou e você tem uma muda, e você quer essa árvore forte, resiliente, que traz flores maravilhosas, que inspira, que influencia, as pessoas estão vendo, e também os frutos, a prosperidade nutritiva, o transbordo. Você quer dar muitos frutos. Vai adiantar se você ainda está como uma muda, colocar toda a porção de água que você precisa para virar uma árvore? Essa árvore frutífera, vai adiantar você colocar toda a porção de água que essa muda precisa para até se tornar uma árvore? Você vai afogar essa muda se você fizer isso. Você vai afogar essa muda. Afogar essa muda não é o seu objetivo. O seu objetivo é se tornar uma árvore. Então, a porção diária aqui é muito importante. É o tempo escolhido, definido, gerenciado necessário para aquela ação, assim como a quantidade específica de água que você vai nutrir teu corpo, tua mente, teu espírito, para entrar em constância, consistência e fortalecer a sua sustentação e a sustentação do seu negócio. Então, vamos trabalhar aqui para desmaterializar essa ansiedade, a nossa porção diária, a nossa nutrição diária da nossa tríade, combinado? Vamos às nossas histórias e reflexões para despertar. Na jornada do empreendedorismo e da vida, a ansiedade é o ruído que impede você de ouvir a voz do espírito. Quando você está acelerado, quando você está com pensamentos de ansiedade, quando você está naquele rush, né? Você consegue ouvir o que Deus fala para você? Você consegue ser sensível aos sinais que Ele traz? Às pessoas que trazem uma palavra, ou a um vídeo que você assiste que tem uma coisa que Deus quer falar para você, ou a um bichinho que apareceu e te traz um significado? Você consegue visualizar? Não, porque você está na pressa. E a pressa te coloca em ansiedade de futuro e não te coloca em presença plena, não te coloca no presente. A pressa tira o que é essencial e coloca excessos na tua vida. Então, esse ruído impede você de ouvir a voz do Espírito Santo. E fisicamente drena sua energia. Sua energia mental, sua energia corporal, você fica travado, fica rígido. Porque você tá todo o tempo ali naquela posição de defesa e ataque. E você não consegue ter uma posição de visualizar o que está acontecendo de verdade, de escolher o que é essencial e fazer o que é preciso da sua porção diária,
tá? Então isso drena a tua energia. Você não está ansioso por causa do trabalho. Você está ansioso porque a sua mente está presa em um futuro que não existe. Quando você cria isso na sua mente, é como... E assim, a nossa mente, ela não distingue o que é real do que é imaginário. Então, quando você cria esse futuro catastrófico, você sente e você vibra toda a emoção, toda a sensação daquilo. Então, você tá enviando uma mensagem assim para Deus. É isso que eu quero, porque Deus, ele ouve a nossa vibração, né? Então, você sente aquilo e você acaba magnetizando aquilo, que é como se você quisesse mais daquilo. Então, ao invés de você ficar preso em um futuro que não existe, se concentra no presente do que está acontecendo, que é literalmente a escolha do que vai ter no teu futuro. Então, faça de propósito, tá? A ansiedade é um grande desperdiçador de tempo e energia, desviando o foco de ações que trariam o futuro que você deseja. Os pensamentos catastróficos são hábitos e, como qualquer hábito, podem ser mudados. Quando você escolhe o que pensar, você se torna mais leve. Jesus nos ensinou a orar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ah, como eu amo! O pão nosso não é para a próxima semana, é para a necessidade do presente. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, gente. É a porção de hoje, é a oração de hoje, é a proteção de hoje, é a nutrição de hoje. Sua mente precisa ser treinada para sair do loop do amanhã e voltar para a ação de propósito do hoje. Renove sua esperança ao focar sua mente no que é verdade, no que é real e no que você pode fazer agora. Vamos à nossa reflexão. Sua capacidade de viver o hoje é a prova da sua fé na provisão de Deus. Vamos a uma reflexão para nossa mente, tá? Para nutrir aqui a nossa mente. Qual é o pensamento catastrófico específico que tem roubado sua energia hoje? Que pensamento é esse? Que você tá sentindo, vivendo, vibrando, sentindo a emoção, enviando essa mensagem para Deus. Que pensamento é esse? Espírito, qual seria o ato de confiança que você pode fazer agora para entregar esse amanhã a Deus? O ato de confiança. Pense aí. Corpo, como a sua ansiedade tem se manifestado fisicamente? Cansaço, insônia, tensão. Qual é a pausa de 1 minuto que você precisa para trazer sua mente de volta ao presente? Vamos à nossa ação de propósito. Primeiro passo, você vai respirar. Ancore o seu corpo. Comece a sentir o seu corpo. Ele te envia mensagens do que você precisa cuidar. Então, sente-se reto. Feche os olhos por 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto. O quanto você conseguir, tá? No mínimo 60 segundos. Respira. Segura por 4 segundos. Solta em 4 segundos. Respira em 4. Segura 4. Solta 4. Nesse intervalo de você respirar, perceba no seu corpo onde essa ansiedade está alojada. Você está sentindo seus ombros tensos, seu estômago revirado, o coração contraído, apertado. O que você está sentindo? Continua respirando. Agora, respirações mais profundas na metade do tempo que você escolheu e libere essa tensão. Sinta como se quando você expirasse, soltasse o ar, essa tensão fosse saindo do teu corpo. Visualize. Se está no seu coração apertado, visualize saindo
saindo quando você expira, essa tensão do coração saindo do seu coração e saindo pela sua boca, como se você estivesse expelindo, limpando essa sensação de ansiedade. Faça isso ao longo do seu dia quando você perceber que for necessário, tá? Lembrando que é a construção de um novo hábito isso, tá bem? Então seja gentil consigo mesmo. Segundo passo, tenha um caderno, que é aquele nosso caderninho, tanto para você fazer as atividades, quanto para você ter sua ação de propósito. Aquele caderninho terapêutico e tire essa ruminação da sua cabeça. Vamos desmaterializar a mente. Escreva a sua preocupação, essa preocupação que está passando pela sua mente, que não é uma verdade, e faça algumas perguntas. Escreva a preocupação. A preocupação é... Primeira pergunta, isso é real? Está no meu controle? O que eu posso fazer hoje a respeito disso? Ok? Tem alguma coisa na minha vida que aconteceu que prova o contrário disso? Que prova o contrário? Que prova que eu posso ter um resultado melhor e não ruim como eu estou pensando? Tem alguma coisa que já aconteceu na minha vida que consegue refutar, que consegue provar que isso aqui pode não acontecer, que isso aqui não é real, que pode ser algo melhor do que eu estou pensando? Traga à memória o que te dá esperança. Isso também é bíblico. Traga à memória o que te dá esperança. Então, desmaterializa a tua mente, comprova com as perguntas e traga à memória o que te dá esperança em relação a esse assunto, ok? E sinta esse momento que aconteceu, que deu certo, que foi muito bem, que pode ser semelhante ao que você está pensando aí. E execute o presente. Faça o seu inegociável. Pegue a sua lista, né, de tarefas, que nós já falamos em outro chá aqui, como fazer essa lista. Escolha a sua tarefa inegociável, seu 1%, aquele 1%, não do seu amanhã, o de hoje. E execute com foco total, honrando o seu presente. Coloque o celular na gaveta, liga um pomodoro de 25 minutos ou um pomodoro do tempo que você escolheu, 15 minutos, 5 minutos, liga um cronômetro, não pegue o celular, não pegue nenhuma distração e apenas execute o que precisa ser feito, ok? Essa é a nossa ação de propósito para te colocar em movimento e vamos agora à nossa oração, para entregar tudo isso para Deus, para colocar isso no lugar que precisa ser colocado e contarmos sempre com Ele, que está sempre presente conosco. Vamos à nossa oração? Oração de entrega e presença. Amado Espírito Santo, Espírito da verdade, eu te entrego a minha mente acelerada e ansiosa, que vive presa no futuro incerto. Eu te peço a graça de viver na suficiência do hoje. Quebra em mim o hábito de criar cenários catastróficos e de gastar energia com o que não me pertence. Dá-me a sabedoria de Marta para agir com foco e a paz de Maria para confiar. Que eu encontre em ti a força inabalável para desmaterializar a ansiedade e ancorar a minha alma na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. E esse é o nosso chá devocional super especial da nossa tríade do sucesso de propósito de hoje. Lembrando que quando os chás são em áudio, assim como esse, né, que acaba sendo um podcast do nosso chá, não são todos os dias que eu consigo fazer em áudio, mas eu tento ao máximo possível, pelo menos dentro da semana, trazer em áudio para você poder nutrir a sua tríade. E ele sai
tanto no YouTube quanto no Substack. E no Substack, além do áudio, você tem também o devocional escrito. Se você gostaria de acessar o devocional escrito, é só clicar no link aqui embaixo, se você está ouvindo no YouTube, que você vai acessar. E se inscreva gratuitamente lá no meu Substack para você receber as notificações toda vez que sair um chá. Lembrando que os nossos chás devocionais são atemporais, são ativadores do seu propósito. Você pode ouvir sempre que você precisar de uma motivação, sempre que você precisar trazer à memória o que te traz esperança, nutrir, reativar e mover o seu propósito. Os nossos chás são para isso, tá bem? E que o seu dia seja maravilhoso, extraordinário e abençoado. Fique com Deus e até o próximo chá. Um grande beijo.